participa dos meus sofrimentos. Irmão, que convite, fala a verdade. A Bíblia está na contramão do mundo, ou eu poderia dizer que o mundo está na contramão da Bíblia. O que enche e traz multidões aos teus pés hoje? Participa comigo das minhas vitórias, participa comigo dos meus ganhos. A gente fica abarrotado de amigo em volta, ou pseudos amigos, ficamos. Agora Paulo vai escrever, ele diz para Timóteo: olha, participa dos meus sofrimentos. Olha que convite, você aceitaria? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador, um assunto que vocês conhecem bem, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Até aqui. Eu vejo nesse texto, irmãos, três figuras de um líder. Três figuras de um líder. E como nós estamos numa pré-assembleia, né? Nossa assembleia vai acontecer sem ser domingo próximo, no seguinte, terceiro domingo. É importante a gente destacar esses assuntos sobre liderança. E já digo de antemão que quem pode ser votado? Primeiro, o homem. A nossa igreja entende que o diaconato é um oficialato aos homens. Segundo, tem que ser maior de 18 anos. Tem que ser maior de 18 anos. Terceiro, tem que ter pelo menos 1 ano de membresia da igreja. Tem que ter pelo menos 1 ano de membresia da igreja. Então eu sei que pode haver dúvidas. Pastor, eu queria votar em fulano. Será que ele tem um ano de membresia da igreja? Você pode tomar algumas iniciativas, né? Você pode perguntar à própria pessoa, caso haja dúvida: olha, você tem mais de 1 ano de membresia aqui na igreja? Tem, beleza. Ou não tem, né? São regras da nossa Constituição, artigo da nossa Constituição que define isso. É preciso ter 1 ano de membresia, salvo quando? Quando é um oficial em outra igreja que é transferido para a nossa igreja. Aí fica a juízo do conselho. Exemplo, um presbítero vem de uma outra igreja presbiteriana, ele era presbítero lá, e foi recebido aqui. O presbítero pode avaliar e dizer: antes de 1 ano ele pode ser votado. O conselho pode avaliar e afirmar isso. Mas o conselho também pode falar: não, nós vamos esperar 1 ano. Fica a juízo do conselho. Mas quando se trata de um oficial vindo de outra igreja, tanto presbítero quanto diácono, mas quando se trata de um membro vindo ou de outra presbiteriana ou de qualquer outra igreja evangélica, o mínimo é de 1 ano. Então, 3 regrinhas para você já ir pensando no seu coração: homem, maior de 18 anos e que tenha pelo menos 1 ano de membresia da nossa igreja. Necessário ser casado? Não, a Bíblia não diz que é necessário ser casado. Se é casado, ele tem que ser esposo de uma só mulher, né? Este é um princípio, mas não necessariamente tem que ser casado. Pois é. Pensando nessas direções que eu estou dando a vocês, irmãos, eu queria destacar aqui, à luz desse texto, de modo breve, 3 figuras de um líder. Eu tenho certeza que Deus, pela sua infinita graça, já está tocando no coração desses que serão eleitos. E você sabe, os homens que estão me ouvindo aqui, que de repente pode estar algo acontecendo no seu íntimo, você sabe do que eu estou falando. O Espírito prepara a pessoa antes de preparar a igreja para eleger essa pessoa. Essa é uma verdade. Antes de eu ser votado, indicado, o Espírito já me toca e me prepara para isso acontecer. Isso é no reino espiritual, irmão. Nós estamos lidando com uma igreja, e ela é do Senhor. Deus domina sobre ela. Pois é. Deixa eu destacar aqui para você que já está sentindo, você que lidera alguma coisa, você que lidera até algo fora do reino da igreja, né? Desse ambiente eclesiástico, mas também é espiritual, tudo aquilo que a gente faz é espiritual. Eu queria chamar a sua atenção para 3 figuras que Paulo usa na Bíblia. Em primeiro lugar, a figura do soldado. Vejam comigo o verso 4. Nenhum soldado em serviço
envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Primeira figura, a figura do soldado. Quando eu penso em soldado, eu tenho que pensar numa palavra: foco. Um bom líder é aquele que tem foco. O líder que faz tudo, já diz os bons escritores da nossa época, o líder que faz tudo não faz nada. Nós precisamos de foco. O soldado tem que ter foco. Imagine comigo a cena: o soldado está no meio de uma guerra, tiroteio vindo para um lado e para o outro. Não dá para ele ficar brincando. Vou brincar aqui de joguinho de carrinho, vamos distrair aqui fazendo qualquer outra coisa. Distraiu, tomou tiro. O soldado precisa ter foco. Ele não pode se envolver. Paulo vai dizer que o líder, o bom líder, ele não pode se envolver nos negócios da vida, ou seja, ele não pode se distrair. E, irmãos, eu lidero, vocês lideram, todos nós lideramos algo ou alguém. Saibam, e vocês concordam comigo disso, que se a gente se distrai, a coisa não anda. E a facilidade que a gente tem para distrair é extraordinária. Alguém escreveu que o século 21, o século que nós estamos, é conhecido pelo século da distração. Da distração. Tudo vem para nos distrair. Tudo vem para nos distrair. Um joguinho de videogame está ali para distrair. Eu vou descontrair. Entre outras palavras, eu vou sair um pouco do foco para eu aliviar a cabeça. Não que a gente não possa brincar. Eu só estou dizendo para você que a gente precisa de cuidar para que a gente não perca o foco. Saber, e quem sabe que tem foco, sabe dizer não. Porque eu quero chegar na porta, eu digo não para todo convite que me quer levar a bateria. Eu tenho foco, o meu foco é chegar lá. Então se você quer me conduzir para lá, não. Quem diz sim para tudo é porque está perdido. Isso é simples, irmãos. A gente sai daqui para o Jequitibá. Se você não manter o foco de andar na principal, na avenida principal, na rua principal, qualquer entrada eu vou entrar. Encontrei uma entradinha direita, entrei. Encontrei outra esquerda, entrei. Você nunca vai chegar em Jequitibá. Você precisa ter foco. É foco que te leva entre o ponto A e o ponto B, que é o seu projeto. É foco. A Bíblia vai dizer: nenhum soldado, capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Eu estava numa reunião há um tempo atrás no presbitério, e no presbitério o pessoal queria fazer umas eleições e me nomear para alguma coisa lá. Aí eu levantei e disse: irmãos, eu quero já declinar o meu nome de antemão. E eu lembro que o reverendo Jarbas, que é do nosso presbitério, mas é jubilado, né? O Jarbas se levantou e disse assim: meus irmãos, a Bíblia diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele estava dizendo para mim e para os outros que estavam querendo negar o cargo, né? Aí eu disse: meu irmão, eu entendo que é verdade o que você está dizendo, mas se tudo que me vem à mão para fazer, eu pegar para fazer, eu não terei forças para fazer nada. O interessante na vida é saber o para que você foi chamado, verdade. Mas mais interessante na vida é saber o para que você não foi chamado. Irmão, saber para onde Deus te quer, uma bênção. Mas você sabe onde Deus não te quer? Eu sei onde Deus não me quer. Eu levantei e disse: irmãos, eu sei que esta função que vocês estão querendo me dar não é o que Deus quer de mim. E Deus tem um punhado de outros aqui que quer isso, e é o ambiente deles, mas não é o meu. Irmãos, cuidado. Se você aceitar tudo o que te vem à mão para fazer, se você faz tudo o que te pede para fazer, se você entra em todas as becos, ruas que você pode entrar, você vai fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Um líder não pode perder o foco. Vocês devem conhecer aquela ilustração do pregador que foi pregar numa igreja e
pastor passou a palavra para esse pregador e incumbiu uma irmã. Igual a gente tem umas irmãs aqui na igreja que cantam. Olha, escolhe um hino para depois da mensagem a gente cantar um hino que tem a ver com a mensagem. Isso acontece, né? Escolhe um hino, depois que você vai ouvir a mensagem, você vai escolher um hino durante a mensagem. O pregador, irmão, subiu no púlpito e começou a falar de salvação. Aí ela está lá no inário, salvação. Aí daqui a pouco o pregador pula o tópico, perdição. Agora o assunto é perdição. Daqui a pouco o pregador está falando de outra coisa, está falando de vitória. Um hino de vitória. Daqui a pouco o pregador está falando sobre pecado. Irmão, um hino de pecado. Aí o pregador pregou os seus minutos, terminou a mensagem, chamou a irmã, que ficou incumbida de escolher a canção. Aí diz a história que a irmã falou: vamos cantar aquele hino assim: eu perdido, pecador, longe do meu Senhor. Porque o pregador não tinha foco. Vejam vocês como que isso é válido na liderança, isso é válido na mensagem, isso é válido em qualquer situação na vida. Nós precisamos de foco. Qual é o seu foco? Eu lembro que Paulo, Filipenses, ontem o Manolo pregou em Filipenses 2:5, Paulo em Filipenses 3, ele diz o seguinte: uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, faço todas as coisas, ele está dizendo, eu faço uma. Irmãos, porque quem faz tudo não faz nada. Eu faço uma coisa. O que você faz, Paulo? Eu tenho um foco, a minha vida é seguir em prol, em busca daquele prêmio. Eu vou para lá. Pois é, quem quer fazer tudo, não faz nada. Qual é o seu foco? Você que é líder, qual é o seu foco? Você está com o olho em quê? Em quem? Eu lembro de Davi, quando Golias afrontava o exército, ele chega em cena, ele faz uma pergunta: o que vai ganhar quem vencer esse gigante? E aí ele ouve a resposta: olha, vai ter isenção de IPVA, de IPTU, vai ter boa vida, vai ter essas coisas. Davi falou assim: o prêmio vale a batalha. As pessoas estavam com o olho no braço de Golias, mas Davi colocou o olho no prêmio, na vitória sobre Golias. Paulo está dizendo: eu prossigo para o prêmio. Irmãos, a gente na igreja não pode perder o foco. O nosso foco na igreja é Cristo. O nosso foco é o Rei Celestial. Se eu tirar os olhos dele, eu faço o que Pedro fez, eu começo a afundar. Nós precisamos ter foco. Líderes, presbíteros, diáconos, pastores, você que lidera qualquer coisa, instituição, escute-me, não perca o foco. Muitas coisas tentarão tirá-lo do foco, mas aprenda a dizer não para aquilo que não condiz com a direção que você tem. Foco. Você precisa ter foco. Eu lembro dessa figura. Eu lembro do soldado. Quando a gente fala de foco, irmãos, eu destaco algumas coisas aqui para você. Eu digo para você que quem tem foco não olha só para o retrovisor o tempo todo. Retrovisor na vida, olha a figura, você que é motorista sabe do que eu estou falando. Até você que não dirige sabe também. Retrovisor serve para você ver para trás. Eu não estou dizendo que você não pode olhar, aliás, quem dirige sabe que tem momentos que você tem que olhar. É necessário, mas nenhum motorista avança se manter os olhos no retrovisor. Retrovisor é, olhei e voltei para frente. Olhei, voltei para frente. Quem vive no retrovisor perde o foco, bate o carro. Mas quem olha para frente e outrora, em alguns momentos, olha para o retrovisor, vive o seu propósito. Então, às vezes a gente para na vida, a gente perde o foco porque a gente está olhando demais para o passado. Há 300 anos atrás, minha família. Há 20 anos, há 2 anos, eu só vivo no retrovisor. Quem vive olhando para trás, não consegue andar para frente. Quem vive do passado, bate o carro. Essa é a figura. Pastor, como que eu posso ter foco? Segundo, não discuta com críticos. Eu já ilustrei aqui, irmãos, aqui tem um crítico. Crítico, todos nós temos. Uns mais, outros menos. O que diferencia
quem tem mais críticos do outro que tem menos críticos. Qual que é a diferença? É visibilidade e realização. Todo mundo que tiver maior visibilidade e realiza mais críticos terá. Então críticos estão aqui, todos nós temos. Só que na Bíblia você tem que entender que se você tem foco, você não para ficar ouvindo crítico, nem crítica. Estão criticando, estão falando de mim, estão falando da minha família, estão falando. Irmão, prossiga para o alvo, avance, porque críticos querem que você pare. Se você parar para ouvir o crítico, ele tirou você do foco. Mas se você continua, o crítico fica para trás, ele fica ultrapassado. Eu tenho visto uma multidão de gente que paralisa porque alguém falou. Estão falando isso, estão criticando, irmão, problema se estão falando. Eles falaram mal de Cristo, irmão. Eles criticaram o nosso Salvador, que nenhuma razão tinham. Se eles o fizeram com Cristo, não vão fazer conosco? É claro que vão. Portanto, tem críticos, prossiga para o alvo. Os críticos ficarão para trás. Agora não significam que você não encontrará outros, porque em cada fase da vida críticos mudam, mas a crítica continua. O crítico está aqui. Se eu continuar prosseguindo, eu vou me deparar com outro crítico aqui. Se eu continuar prosseguindo, eu vou me deparar com outro crítico aqui. Críticos não acabam, mas eles podem ser ultrapassados. Esta é a vida. Não perca o seu foco. Terceiro lugar, como que eu não perco o meu foco, pastor? Irmãos, não discuta com os inimigos do reino. Não pare para discutir com eles. Eu ilustro lembrando de Neemias. Vamos reconstruir? Vamos. A primeira coisa, antes de eles colocarem mão na massa, é os críticos que se levantaram contra a obra. E é interessante que você vai ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias não para ficar respondendo críticos, não. Neemias reúne o povo, prepara o povo, vamos irmãos, avancemos irmãos, porque os críticos não são para ser discutidos, os inimigos não são para a gente ficar perdendo tempo com eles. A gente deve prosseguir, mas só prossegue quem tem foco. Qual é o seu foco? Mas eu queria mostrar a vocês a segunda figura desse texto. Olha o verso 5, 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A segunda figura é do atleta. Quando eu penso no atleta, eu tenho que pensar em disciplina. Ontem, Cris e eu fomos lá naquele evento que está acontecendo lá no hotel, Ultra Trail. Isso, primeiro que aconteceu. Evento bem organizado, estava interessante. Aí eu estava vendo, ontem tinha gente que corria 50 quilômetros e gente que corria 12 quilômetros. Oi, gente, 50 quilômetros. 50 metros, não, 50 quilômetros. Aí, quando eu estava lá por volta das 5, 6 horas, aí estava chegando alguns que estavam vencendo esses 50 quilômetros. Aí eles vieram, tinha um cara chegando todo... O cara não estava aguentando quase chegar mais. Também eu entendo ele, né? 50 quilômetros, eu com 500 metros já estava igual a ele. 50 quilômetros, ele estava assim. Aí tinha uns rapazes assim coordenando, não, você tem que entrar por ali. Aí na hora que chegava, aí tinha um cara no microfone que fazia aí eu pensei, gente, esse homem andou 50 quilômetros solitariamente. Durante o percurso que fizeram aí na região, ele está sozinho, rapaz. Mas enquanto ele está lá sozinho, correndo, ele estava na mente dele, vendo ele passar na linha de chegada. O atleta é a figura da disciplina. Enquanto eu estou solitariamente, eu não posso perder a disciplina. E um atleta bom não é quem deixa de comer coisas ruins só na semana que vai correr. Um bom atleta, ele tem disciplina de alimentar, né? Ele, não é só no dia, não é só na semana, ele mantém uma disciplina. Ele tem uma disciplina de corrida. Um dia corre 10, outro dia corre 15, outro dia corre 20. Por isso que ele consegue correr 50 quilômetros. Como eu não corro 20 metros, não aguento correr. Falta para mim disciplina nessa área. Mas o atleta me lembra de disciplina. Tudo na vida depende de disciplina.
Tudo na vida depende de disciplina, na vida cristã também. O que você é hoje é fruto da disciplina que você tem durante o dia. Você tem disciplina de leitura de Bíblia? Você tem disciplina de oração? Você tem disciplina de parar a sós com o Senhor? É disciplina, é todo dia eu fazendo um pouco. A somatória de uma boa disciplina traz resultados extraordinários na nossa vida. Aí tem alguém que escreveu, John Maxwell, escreveu uma frase assim: o seu sucesso está escondido em seus hábitos diários. Tem gente que fala assim: eu odeio rotina. Ninguém consegue algo que não tenha rotina para fazer aquele algo. Rotina. Você quer ser um bom líder? Todo dia você tem rotinas, e a somatória dessas rotinas fará de você um bom líder. Por que muita gente não consegue? Porque as pessoas desistem das rotinas. As rotinas são treinamentos para mim e para você. Por isso que Provérbios 16:32, o que domina o seu espírito, melhor é o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Sabe o que o provérbio está dizendo? Mais difícil é você dominar a si do que dominar uma cidade. Porque se você dominou a si, tem rotina, anda segundo as normas, de acordo com o atleta aqui, sem dúvida alguma você tem sucesso na vida. A primeira figura é esta, irmãos. A primeira figura é de foco. Nós estamos falando do soldado. A segunda figura é do atleta. Nós estamos falando de disciplina. Como que a gente tem disciplina? Eu acho que algumas coisas a gente tem que entender. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades e negar outras. Nem tudo que chega na nossa mão são as nossas mãos quem deve fazê-lo. Nem tudo que te convidam você deve dar o sim. Nem tudo que te chamam, você deve aceitar. Disciplina, hábitos diários. Segundo, você precisa de aprender a remir o tempo. A Bíblia diz em Efésios 5,16, devemos aprender a remir o tempo porque os dias são maus. Ô irmãos, nós temos 24 horas, e fala sério, 24 horas é bem pouquinho, né? Você pensou que não, o dia acabou. Eu não sei você, mas a minha é assim. Parece que os dias não são mais de 24 horas. Quando a gente é criança, né, a nossa perspectiva de tempo muda, né? Quando é criança, parecia uma eternidade o dia, rapaz. Tinham isso vocês em mente também? Quando era criança, parece que o tempo passava diferente, sabe? A mamãe falava assim: ó, seu aniversário é só ano que vem. Ano que vem parecia uma eternidade, até chegar ano que vem. Mas hoje você fala ano que vem, parece que amanhã já é ano que vem. Assim, ó, a gente está passando, o tempo está passando mais rápido, a nossa compreensão, porque a gente tem muitas coisas para fazer, e porque fazemos muitas coisas, a coisa passa sem a gente se dar conta, isso é verdade, e a gente muitas vezes não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não. Aprenda a remir o tempo. Aí eu vou para a última figura. Esta aqui eu acho que vocês estão em casa nessa figura. Está aí no verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quando a gente pensa em soldado, a gente pensa em foco. Quando a gente pensa em atleta, a gente pensa em disciplina. Mas quando eu penso em lavrador, eu preciso pensar em paciência. Eu preciso pensar em paciência. Não dá, nós aqui, região do café, não dá para plantar uma muda de café hoje e amanhã chegar com uma peneira debaixo daquela muda querendo café. Café é o quê? 3 anos? Você planta 3 anos para colher? Irmãos, 3 anos? Pois é. O lavrador que planta uma muda de café, ele tem que ter paciência, que no primeiro ano, cuidado, vai continuar cuidando da terra, vai continuar adubando. Segundo ano, cuidado, vai continuar cuidando da terra, vai continuar adubando. Terceiro ano, para começar a ver o fruto daquele cuidado. O lavrador precisa ter paciência. E que coisa complicada é paciência na nossa geração. Que coisa complicada. Como eu já contei a vocês um dia, no meu outro tempo de pastorado, passando em frente aqui, conversando com uma criança sentada, eu disse: que vidão, hein? Falei com ela: que vidão, porque as pessoas falam isso com a gente, né? Que vidão, hein? Aí eu falei com ela: que vidão? Ela falou assim: o senhor que pensa, pastor? Criança de 5, 6 anos.
falei, meu Deus, 5, 6 anos já está assim. Você imagina quando tiver igual a nós, mais rodado. Pensa, paciência é algo que hoje não tem. As crianças hoje querem as coisas rápidas, porque a nossa geração é a geração do fast food. McDonald's é o que é por causa da velocidade da entrega. Criaram lá atrás, vamos fazer um hambúrguer, que o sujeito chega com o carro e na hora que vai pagar já está com o hambúrguer na mão. É o que nós queremos. Ontem, Clícia e eu fomos comer num lugar aqui, aí nós sentamos. Aí sentado. Aí nós sentamos, aí estamos sentados. Aí nós sentamos, nós estamos sentados. Aí eu falei, meu bem, cadê a mulher que vai vir aqui para ver o que a gente quer? Aí a Clícia, mais do que depressa, ô moça. Aí a moça vem. Aí a moça, o que vocês querem? Aí nós quer isso, tá, nós quer. Aí nós comeu. Aí nós estamos esperando, irmão, nós estamos esperando. Meu Deus do céu. Eu já estava com dor de cabeça. Porque nós não somos assim mais. Aí eu falei com ela assim, meu bem, isso aqui seria uma potência, né? Falei com ela, isso aqui seria uma potência se a gente pedisse esse negócio acontecesse rápido. Mas esse negócio de esperar 40 minutos, 50 minutos, irmão, já deu. Eu não sei você, mas a minha cabeça já não aguenta isso mais. Pois é, paciência. O lavrador precisa de paciência. Você tem paciência? Ô irmãos, quando a gente fala de terra, não dá para eu lavrar uma terra sem paciência. Eu não tenho paciência, então vai para outra profissão, porque lavrador não vai dar para você não. A colheita é anual, você começa a cuidar aqui para colher lá no ano que vem, não dá, não é sua área. Na igreja a gente precisa de paciência. Eu vou dizer para vocês, como pastor há 10 anos, nada exerce tanta paciência da gente como igreja. E por que eu digo? Por várias razões, conto algumas. Por exemplo, às vezes você investe na vida de uma pessoa, sabe? Imagina uma terra, você aduba, você lavra a terra, você limpa o mato, você cuida, e o resultado não vem. Você investe, você cuida, você rega, e não vem. Mudanças na igreja, o meu professor no seminário dizia que mudanças na igreja acontecem de 8 em 8 anos. Gente, 8 em 8 anos. É aquela história do pastor que um dia quis mudar o piano de lugar, que vocês já conhecem, né? Não dá para pegar o piano de lá e arredar para o lado de lá de uma hora para outra. Os irmãos saem da igreja. Aí o que você tem que fazer? Todo dia arreda 1 centímetro. Quando eles acordarem, o piano está do outro lado. Na igreja a gente precisa ter paciência com os irmãos. Os irmãos pensam diferente, gente. Não é todo mundo que tem a cabeça ruim igual você, não. Tem gente que tem a cabeça melhor. Não é todo mundo que tem essas coisas agarradas aí, não. Tem gente que tem a cabeça melhor, sabe? Então, a gente precisa ter paciência. Às vezes eu gosto de X, mas o fulano não gosta de X, ele gosta de Y. Vamos caminhar então, eu gostando de X, você de Y. Só que a gente acha que as pessoas têm que gostar do que eu gosto, elas têm que pensar o que eu penso. Não dá, irmão, não é assim. A gente precisa de amadurecer. É como alguém diz o seguinte: você não gosta de mim? Tudo bem, você não gosta de mim, vamos caminhar a vida, você não tem que gostar de mim. Eu vou ficar perdendo noite de sono porque você não gosta de mim? Paciência, já basta você não gostar, eu também não vou gostar. Se você não gosta de mim, eu gosto. Vamos para frente. A gente precisa ter paciência para lidar. Nós estamos lidando com gente. Eu tenho um cachorro, meu Deus, como que cachorro testa minha paciência? A Josi sabe que a Josi é minha vizinha agora, ela sofre. Gente, eu já cansei de falar com o meu cão. Ele chama Razô. Quando eu sair de casa, você não precisa latir, velho. Quando eu chegar, você não precisa ficar essa bagunça toda. Não precisa, cara. 800 vezes na semana eu saio e volto para casa. 800, você não aprendeu até hoje. Mas não aprende. Vai morrer daquele jeito. É teste de paciência, sabe? É a minha esposa que gasta a minha paciência. Eu gasto a dela, antes que você acuse. O Ravi que gasta paciência. Todos nós precisamos de paciência. Todos nós. E às vezes, a gente tem paciência com os outros de fora, mas com os de dentro a gente não tem paciência. Não é assim? Você está na família, aí você está lá assim, ó. Aí o outro campainha toca. Você está sem paciência aqui.
Tudo bem? O que você deseja? Ah, tudo bem, Deus abençoe, vai com Jesus. O irmão vai embora. Ou seja, engraçado, eu tive paciência com o de fora, não tive? Mas por que eu não tenho com dentro? Ô irmãos, a gente precisa de encher o tanque de novo de paciência, sinceramente. Nós precisamos de mais paciência. O lavrador, o líder, ele precisa ter paciência. Paciência com a empresa. Irmão, você vai montar uma empresa hoje, não espere que amanhã você vai ficar rico, não. É paciência, sabe? Paciência. Eu estava vendo aquela história do Elon Musk, que o Elon Musk está criando aí um metaverso, né? A internet agora via satélite. O homem quer levar a população para Marte, é um negócio maluco. Ele disse que em 2008 estava perdendo tudo. 2008 tinha nada. Dizer que pegou a grana que tinha, que era pouquinho, 30 milhões. Ele pegou o que tinha, falou, vou pôr na empresa. Aí tinha que escolher se colocava tudo numa para manter uma e a outra morrer, ou corria o risco de colocar metade numa, metade na outra. Aí falou, vou correr o risco, colocou metade, 15 milhões numa, 15 milhões na outra. Aí está a potência. O homem mais rico do mundo é ele. Paciência, nós estamos falando de 2008. E nós estamos em 2022. Está aí o mundo metaverso. Daqui uns dias à frente eu vou explicar um pouco para vocês isso, porque a igreja vai ter que encarar esse negócio. Aí o pessoal, sabe o que o pessoal vai dizer? É diabo, pastor. É igual diziam na internet. Quando a internet surgiu, é diabo, pastor. Aí hoje está todo mundo na internet. A mesma coisa do metaverso. É diabo, isso é demônio. É só uma questão de anos, vai estar todo mundo dentro desse negócio. Metaverso é um outro universo. Você vai colocar um óculos e você vai conseguir entrar dentro da sua casa. E com aquele óculos, você vai colocar os móveis que quer dentro de casa, você vai colocar tudo o que quer dentro de casa, você vai andar dentro da sua casa. Você vai sair pela rua, vendo o que você quer ver com os óculos, porque é uma outra realidade dentro dessa realidade. Irmão, fala sério, vai ser uma febre. Isso vai ser uma potência, claro que vai, mas também vai ser um outro problema. Nós vamos viver uma ilusão. Quando a gente tirar o óculos e for para a vida real, a dor vai ser exponencial. Nós vamos ter uma geração mais doente ainda, mas tem que lidar com isso. Nós temos que lidar com isso. Nós precisamos entender, nós somos lavrador. A gente está plantando hoje. Hoje eu colho frutos aqui na igreja do reverendo Antônio César, você acredita? O reverendo Antônio César foi o nosso pastor, primeiro pastor, 2003. Hoje plantou lá, não colheu, nós estamos colhendo hoje. Hoje nós estamos plantando para colher daqui a 10, 20, 30 anos. Nós somos lavradores, irmão. O líder, não perca o foco, não perca a disciplina e não esqueça da paciência, porque no reino de Deus a paciência é um fruto do Espírito. Vamos ficar em